Com a paz do Senhor Jesus. Eu venho nesse presente momento compartilhar-vos uma poderosa palavra de Deus. Porque nós sabemos que a palavra de Deus ela é o alicerce fundamental para nossas vidas espirituais. Sem a palavra de Deus, nós não conseguimos caminhar firme na presença do Senhor, porque a palavra é uma poderosa revelação, é vinda aos nossos corações. Hoje, eu quero compartilhar com cada um que estiver vendo este vídeo que existem dois tipos de crentes dentro da igreja do Senhor nos dias de hoje. Eu não estou falando de placas de ministério, eu estou falando de igreja do Senhor, ou seja, a noiva do Cordeiro que anda, aleluia, por sobre a face da terra. Independente quer que seja a placa do ministério, mas dois tipos de crente nos dias de hoje que serve ao Senhor, que faz parte do corpo da noiva do Cordeiro. Mas nós sabemos que é mistério, que muitos escândalos vêm a vir, porque é inevitável que venha um escândalo, mas a Bíblia Sagrada diz que ai daquele por quem o escândalo vir. Portanto, vou compartilhar essa palavra com vós, dizendo dois tipos de crentes que há na igreja. Primeiro eu vou estar lendo a palavra de Deus, que está escrita no livro de Esther, no capítulo 6. Esther, capítulo 6. Naquela noite o rei não pôde dormir, então mandou trazer um livro dos feitos memoráveis que nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai, a quem havia denunciado Bigtan e Teres, dois eunucos do rei da guarda da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei: que honras e distinção se deram a Mordecai por isso? Nada foi-lhe conferido, respondeu os servos do rei, que o serviam. Perguntou o rei: quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que enforcasse a Mordecai na forca que ele, Amã, tinha preparado. Pois bem, nós lemos esses versículos desta poderosa palavra do Senhor, como eu havia dito já anteriormente, que existem dois tipos de pessoas que servem a Deus. Dois tipos de crentes, aleluia. Dois tipos de crentes que servem a Deus nos dias de hoje. Nós vemos que aqui nós vemos três personagens. Um personagem era o rei Assuero, o segundo personagem era Amã, e o terceiro personagem, o melhor de todos, era Mordecai. Pois bem, nós vemos que o rei Assuero é um rei que dominava várias terras, desde a Etiópia até a Índia. 120 províncias eram dominadas por o rei Assuero, um rei de muito poder. Mas a Bíblia Sagrada relata que havia um que ajudava o rei, o qual era como se o braço direito do rei, que se chamava Amã, ao qual ele havia sido exaltado pelo rei. E nós vemos que Mordecai era ali um servo do Senhor, um servo do Senhor, súdito também, mas não podia entrar dentro do palácio real. Por quê? Porque ele pertencia a um povo plebeu. Apesar de ele ter um parentesco com o rei, porque Mordecai tinha um parentesco com o rei, porque a sua sobrinha Esther, ela havia se casado com o rei Assuero, mas estava em oculto. E Mordecai era fiel àquele rei. Quando nós lemos aqui que Mordecai ele descobriu uma trama contra o rei Assuero, que Bigtan e Teres tentavam tirar a vida do rei Assuero, ele comunicou rápido com a rainha Esther, e ela assim comunicou ao rei, foi desvendado esta trama contra o rei, ao qual enforcaram Bigtan e Teres. Isso foi um fato notório que foi de benevolência para o rei, para aquele reino. Nós vemos que Mordecai, ele ficava, diz a palavra do Senhor, que ele ficava sentado às portas do rei, ele não entrava dentro do palácio real, mas ele ficava sentado às portas do rei. E quando Amã ele havia sido levantado pelo rei, todos que viam Amã passando, eles tinham que se prostrar, ou seja, eles tinham que reverenciar Amã. Mas Mordecai, como ele acreditava, tinha um Deus poderoso, o Deus de Israel, ele não se reverenciava a ninguém. Mordecai só reverenciava ao Deus de Israel. Em sua oração, ele se prostrava. Mas Amã, quando viu a Mordecai agir de uma forma que não era a qual o rei havia determinado, porque todos tinham que se prostrar para Amã, porque ele havia sido levantado pelo rei.
para ser reverenciado. Mas Amã deixou isso entrar no seu coração. Amã é um tipo de crente. O tipo de crente Amã é que quando uma vez ele é exaltado, até mesmo ali, exaltado até mesmo por Deus, mas com o passar do tempo, ele deixa do primeiro amor e começa a achar que aquela autoridade a qual fora dado para ele pode exercer aquilo que está no coração dele, esquecendo aquilo que o rei estipulou, que é ter o amor ao próximo, não querer ser mais do que o próximo, não querer ser mais do que o outro, porque a Bíblia é bem clara. Aqueles que se exaltam, Deus abate, mas os que se humilham na presença de Deus, Deus exalta. E nós vemos que Mordecai, ele ficava às beiras da porta do palácio, e não se rebaixava para Amã. Amã ficou indignado vendo Mordecai ali, um estrangeiro. Mordecai não reverenciava a Amã. Amã ele ficou indignado, chegou na sua casa, combinou com sua mulher, ali ao conselho dela, ele fez uma forca no fundo do quintal, para que pudesse enforcar a Mordecai. Mas quando nós lemos no capítulo 6, que fala que naquela noite o rei não dormiu, ele viu os atos praticados de benevolência que Mordecai havia praticado para o reino, para o palácio. Ei, muitas das coisas que praticaram, que vós praticou no passado, coisas de bem, o nosso Deus não tem esquecido, não. Aqui nós estamos falando do reaçoeiro, mas agora, em espírito, vou te dizer em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus não dorme, Jesus, ele não dorme. Ele é o Deus onisciente e onipresente, tem um memorial escrito diante na presença de Deus. Pois se hoje vos humilha, saibas que amanhã aqueles que te humilharam vão ter que te exaltar, vão ter que ver exaltado. Deus não vai destruí-los, não, mas vai te exaltar para mostrar que ele na sua vida, e Deus não confunde o que faz. Nós vemos que, andando um pouco mais para frente desta palavra, para que nós venhamos a compreender, aleluia, Mordecai ficou indignado e colocou ali no coração do rei, para que o rei viesse a fazer uma lei, que havia um povo espalhado naquelas províncias que não obedeciam às leis do rei, dizendo que fosse destruído todo aquele povo e as riquezas deles viessem para as riquezas do palácio. Foi bom aos olhos do rei. E o rei assinou este papel e colocou a sua aliança como um selo de compromisso. Pois bem, estava decretado a morte de todos os judeus que estavam naquela região. E nós vemos quando Mordecai soube desta notícia, ele se prostrou aos pés do Senhor, ele se vestiu de roupa de saco, como cinza, e ficou à beira das portas do palácio. Quando viram que Mordecai estava assim, foram depressa contar para Esther, que era sua sobrinha, a rainha Esther. Ela disse a um mensageiro que perguntasse para ele o que tinha acontecido. Ele disse, pois foi decretado que todos os judeus irão morrer, porque ali está decretado, e o rei assinou embaixo. A rainha Esther disse assim, como que eu vou chegar na sala do rei e pedir a este favor, sendo que ninguém chega na sala do rei, na sala do trono, sem que o rei assim permita? A Mordecai disse assim, se Deus colocou você nesta posição que está, é para isso. Se você não fazer isso, Deus não vai abençoar tu e tua casa, mas se tu não fazer, Deus vai levantar outra pessoa para libertar o povo dele. A rainha Esther disse assim, eu vou tentar fazer isso sim. Eu vou lá, vou jejuar, pede para todo o povo judeu jejuar, se consagrar, que eu vou lá e vou entrar na sala do rei. Se ele aceitar a minha entrada, amém. Se ele não aceitar, então eu serei morta. Mas todos eles, a Bíblia diz que todos eles se consagraram, jejuaram, os povos judeus, e ela entrou no determinado dia a qual havia estipulado no coração dela. Mas ao ela bater na porta, o rei a mandou abrir a porta e ele estendeu o cetro, ou seja, quando o rei estende o cetro, ele vai atender o pedido. Jesus Cristo é desta forma. Quando nós pedimos algo para ele, ele atende, mas se nós chegarmos com humilhação, com um ato de humilhação na presença dele, porque Deus, ele exalta aqueles que se humilham. Chegando a rainha Esther, ela fez o pedido ao rei que fizesse uma festa grande, uma festa que convidasse muitas e muitas pessoas. Era o pedido dela. Porque no dia da festa ele ia fazer um outro pedido. E o rei assim fez. Determinou, estipulou o dia de fazer a festa. E ali ela disse que queria convidar também a Amã. Pois bem, Amã, quando ficou sabendo disso, ele ficou todo contente porque o rei ia fazer uma festa. A rainha determinou uma festa e ele ia convidar ele.
ele se estufou, se ensoberbeceu mais, achando que ele estava com a bola toda, como diz o povo. Mas, quando ele foi na casa dele, contando vantagem para a esposa dele, ele disse assim: quando for na festa, eu vou pedir para que o rei enforque Amã nesta forca que nós fizemos no fundo de nossa casa. Mas, no dia da festa, quando estavam todos lá, a rainha Esther chegou primeiro e disse para o rei: meu rei, o pedido que eu ia fazer para o senhor é esse: livra o meu povo da mão de um mal a qual determinara destruir todo o meu povo e também vai destruir a mim, porque esse mal, ele determinou esse mal contra o meu povo e contra mim. Livra-me, ó rei, só isso, deixa-me ser seu servo, mas não me destrua. O rei se indignou, dizendo: quem é esse que aflige o povo da minha rainha e aflige também a minha rainha? Ela disse para o rei: é o mau Amã. Amã tinha sido levantado pelo rei, mas quando Amã viu que quando o rei viu que Amã havia se levantado contra os parentescos da rainha, o povo de Deus, havia se levantado ali como se ele tivesse se levantado contra o rei. Ei, quando Deus levanta um homem, quando Deus levanta uma mulher, e quando o homem e a mulher começam a se levantar contra os pequeninos ungidos de Deus escolhidos, por mais minúsculos que seja no meio do corpo, porque o corpo tem vários membros, então Deus abate tal pessoa, porque é a soberba. Aqueles que se exaltam, Deus abate, e os humilhados, Deus exalta. Pois bem, Amã era um tipo de crente, a qual havia, trazendo os dias de hoje, dois tipos de crente, como eu havia dito. Amã é um exemplo de crente nos dias de hoje, a qual até mesmo Deus exalta, Deus coloca patamares acima, e eles começam a usar as autoridades que Deus deu na mão deles para humilhar as pessoas, querer ser mais do que os outros. Pois bem, e Amã é outro tipo de crente, aquele tipo de crente que não se rebaixa por o que vem imposto pelo coração do homem, mas se rebaixa pelo que é imposto pelo coração de Deus. Porque o crente que é espiritual, ele sabe quando é Deus que está estipulando as coisas ou não, porque nós somos guiados pelo Espírito. E ali diz a palavra do Senhor que Amã, ele foi exaltado. Diz a palavra do Senhor que Amã, ele ficou no lugar, diz a palavra de Deus, que Mordecai foi exaltado, perdão, não Amã, Mordecai, que ele foi exaltado, e Amã, ele foi abatido, foi enforcado na mesma forca que ele havia feito para Amã. Ei, aqueles que preparam um laço para você cair, eles mesmos cairão nos laços que eles preparam, porque Deus, ele conhece o teu coração. Seja um crente semelhante a Mordecai, nunca seja um crente semelhante a Amã. E aí sim, mesmo se humilhando, Deus te exaltará e todos verá que Deus é na sua vida. Guardai-vos esta palavra no coração e que a glória e a paz do Senhor Jesus seja com todos. É um objeto